Nosso Deus e Pai, em nome do seu Santo Filho, o Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, de ti compaixão, misericórdia, e que o Senhor abra, meu Deus, o nosso entendimento, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Eu te peço, meu Rei, que o Senhor venha passar em nossa mente, em nosso subconsciente, e que o Senhor venha apagar memórias que temos de coisas inúteis, que guardávamos do nosso passado, coisas que não acrescentam nada, mas estão ali ocupando espaço em nossa mente e nosso coração. Passa, meu Deus, como uma esponja embebida em teu sangue e limpa, meu Pai, esse espaço. É como que quando a gente faz uma faxina em casa e tira aquelas mobílias que já não usamos mais, está lá encostado, a gente sabe que tem, está lá encostado. A gente tira de casa e descarta, e fica um espaço ali, espaço arejado, um espaço para colocar algo novo. E esse algo novo que queremos colocar em nossa mente, coração, meu Deus, é a tua palavra, porque a tua palavra é semente. Toda palavra do Senhor plantada, ela dá fruto. A 30, ela dá fruto a 60, a 100 por 1. E nós queremos colher desse fruto na vida eterna, meu Pai. Em o nome de Jesus, então, nos abençoa. A cada pessoa que está na live, aquelas que ainda vão chegar, Jesus, estão no trabalho, aquelas que vão ouvir e assistir essa live depois de hoje, que o Senhor abençoe a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos. Atos 2. Fala da descida do Espírito Santo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, concordantemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento, veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus? Todos esses homens que estão aí falando? Como, pois, ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Os partas, os medos, os elenitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia,
pontos da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de parte da Líbia, junto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crenteces, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estava perplexo, dizendo uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: eles estão bêbados, cheios de mosto. Então, veja só. Quando tinha a festa de Pentecostes em Jerusalém, todas as nações desciam para lá. Até ali, pessoal, ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Nem os discípulos de Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus faziam milagres maravilhosos, mesmo sem ter recebido o Espírito Santo. Eles só foram cheios do Espírito Santo naquele dia que Jesus chegou até eles e concedeu a eles o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, a gente diz que a pessoa pode aprender numa faculdade a ser pastor, pregar a palavra de Deus. Muito bem. Pregar com muita propriedade, com muito conhecimento. E até levar muitas pessoas a se converterem a Deus, a serem cheias do Espírito Santo. Mas, de repente, esse pregador não tem o Espírito Santo, porque não é necessário você ter o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Porque isso se aprende. Isso se aprende. Para expulsar um demônio de uma pessoa, não há necessidade de você ter o Espírito Santo. Porque quem expulsa não é Deus, nem você, mas é o nome de Jesus. No nome de Jesus, qualquer pessoa que invocar esse nome, ele tem poder para aquilo que ele foi empregado. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, Caleb, porque não é o fato de você conhecer a palavra de Deus, estar na igreja, que você está salvo, que você é de Deus. Eu sei que essas palavras são duras, mas nós não temos muito tempo mais. Eu vivo falando a vocês que nós temos mais passado do que futuro. E a gente precisa ter os olhos abertos para nós ter uma prioridade em nossa vida. Uma prioridade em nossos caminhos. Uma prioridade para viver. E olha, eu vivo para isso. Muitos de nós hoje já não precisa mais viver para trabalhar, já é aposentado. E, de repente, vive para a igreja, para fazer até a obra de Deus. Mas, de repente, não tem este selo do Espírito Santo. Você até foi levantado obreiro, é obreiro, expulsa demônios, ora pelas pessoas, as pessoas se sentem bem quando você ora, porque você faz tudo isso em nome de Jesus. E para fazer toda a obra da igreja, como é que eu posso colocar? O trabalho litúrgico da igreja, não há necessidade de você ter o Espírito Santo. É só você ter um pouco de humildade, um pouco de amor ao próximo. Aí você me fala, pastor Francis, então para que o Espírito Santo? Para te sustentar, para levar a tua alma para o céu. Naqueles dias difíceis que você já assistiu muita gente chutando o pau da barraca e indo embora da casa de Deus, por que ela fez aquilo? Porque ela nunca foi de Deus. Ela estava ali porque aprendeu,
ela estava ali por causa das bênçãos que ela recebeu, ela foi curada, ela tem uma gratidão muito grande, a doença dela era mortal, ela foi liberta, tinha muitos demônios, ela teve uma vida transformada, então ela fica na igreja por gratidão e não porque é nascido. Eu costumo dizer que na igreja tem 3 tipos de pessoas. Vamos lá. Tem o servo, tem o escravo e tem o filho de Deus. Tem os filhos. O servo um dia cansa de servir, se chateia com alguma coisa que o fizeram dentro da igreja e deixa de servir. O escravo, que era escravo do Satanás, agora está como escravo de Jesus, ali na igreja, servindo direitinho, bacana, tudo. Um dia é desapontado e fala, não vou fazer mais isso. E sai também. Assim, ó. Pastores no nosso meio, a gente vê isso todos os dias. Nós temos hoje mais pastores fora da igreja, em outros ministérios, do que na igreja, os autênticos. E tem os filhos. O filho, ele não sai da casa do pai, porque é pai. Não tem para onde ele ir. Ele pode se chatear com o pai, mas ele vai ali. Der um pouquinho, aquilo passa. Porque a gente não concorda com tudo que a igreja faz. Nós não somos marionete, mas nós obedecemos. A quem? A Deus, porque cremos que a direção vem de Deus. E eu queria trazer esse assunto a vocês, essa passagem, porque a gente vê muitas pessoas em dúvida. Porque está esperando o Espírito Santo vir batizar ela, e ele não vai fazer isso. Essa atitude é sua. Está esperando você mudar um comportamento que você tem. Você fica pedindo a Deus, Senhor, me muda, Senhor, me muda. Deus não pode fazer isso. A atitude é sua. Você que tem que mudar. Você que tem que dar um basta nesse comportamento que você sabe que não agrada a Deus. Você sabe. Porque você constantemente está falando com ele a respeito disso. Isso não agrada a Deus. E ele nunca, olha aqui para o pastor, ele nunca vai tirar isso de você. É você que tem que lançar fora, porque ele não te deu isso. Esse costume, ressentimento, mágoa. Você criou os filhos e hoje os seus filhos nem ligam para você. Mas você não criou filho para você. Você criou filho para o mundo. Você pode ter criado seu filho bonitinho na igreja, ele ia na igreja com você, ficava do seu ladinho, foi para a escolinha, cresceu. Quando ele chegou a uma idade que você já não tem mais controle sobre ele, ele foi ter a vida dele. Por isso que Salomão diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E deixa ela andar. Ela não vai se desviar. Na hora do aperto, ela vai saber para onde ir. Ela vai saber para onde ir. Poucos são aqueles que nascem na igreja e permanecem até o fim. A maioria vai para o mundo, quer conhecer o mundo. E não tem quem mude isso. Você pode criar ele do jeito que você quiser, com a melhor educação possível. Você dá estudo, daí se amanhã vem um desqualificado ou uma desqualificada que você não gosta dela, você não foi com a fachada dela e leva teu filhinho amado embora. E não deixa nem ele vir te ver. Não se esqueça disso, amiga. Não tem jeito. Não tem como você controlar isso. Mas, em relação à sua vida, quem tem o controle é você. Em relação à minha vida, quem tem o controle sou eu. Eu que tenho que mudar. Nós temos coisas a mudar sempre. Nós podemos melhorar todos os dias. E aí diz que eles estavam em Jerusalém, como todo mundo ia para lá, gente. Era muita gente. Era muita gente. Tanto é que Jesus nasceu numa manjedoura
porque não tinha quarto para José alugar. José tinha condição de alugar um quarto, mas não tinha mais quarto para alugar, porque a cidade estava hiperlotada. E ali tinha todo tipo de homem. E eles ali reunidos, o Espírito Santo veio em forma de um vento e passou sobre eles. Não quer dizer que eles ouviram nada. Simplesmente eles tiveram vontade de falar em outras línguas. E você, quantas vezes na igreja o Espírito Santo passou por você, você teve vontade de falar e não falou? Sim ou não? Você teve vontade de falar uma língua que você não entende. Que não é língua de anjo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça. Não é língua de anjo. Está escrito aqui, ó. Era a língua de quem? Versículo 8 fala, versículo 7. E todos pasmaram e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses Galileu, todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um em nossa própria língua que somos nascidos? Não é língua de anjo. Não faça confusão daquele capítulo que Paulo fala. Ainda, olha só o que ele coloca. Leia lá que você vai ver. Ainda que eu falasse em línguas de anjos, se não tivesse amor de nada, ainda que eu falasse. Ainda que eu falasse. Paulo não disse que ele falava em língua de anjo. Ninguém fala em língua de anjo. Deus nos colocou nesse mundo para nós falar em línguas de homens. A gente vê a manifestação do Espírito Santo nas igrejas, esse dom de línguas, quando a gente manda uma pessoa para fora do país. Para fora do país. Em pouco tempo, ela aprende a língua do país. Ela aprende o russo, ela aprende o francês, ela aprende o americano, ela aprende o argentino. A minha esposa ficou fora do país 5 anos. É isso? É. Ela não falava uma palavra em espanhol. Hoje ela dá aula de espanhol. Aprendeu quem ensinou ela? Ela não foi em escola, ela aprendeu na igreja. Foi o Espírito Santo. Em outras línguas. Não é língua de anjo. Pelo amor de Deus. E quando te vinha aquela vontade de você falar, em casa, na igreja, é só você falar. E para que, pastor, eu preciso falar em línguas? Para edificar a si mesmo. Por que que nós, pastores, não pregamos em língua, não ficamos falando em línguas? Porque para nada serve para você. Imagina se eu começar a falar aqui, ó, canta-lhe-si, de silabari canta-si, de silabari raika, de silabari canta-si, de silabari canta-si, manda raika sabe. Entendeu alguma coisa? Não, nem eu. Não vai adiantar nada para você. Mas o que eu estou lendo, você está entendendo. Se tivesse alguém na live que interpretasse essa língua ou fosse nativo dessa língua que eu falo, ele ia entender tudo que eu estava falando. Agora, uma coisa é certa. Deus entende. E você pode ter certeza que eu estava glorificando a Ele. Eu não sei o que eu disse, mas eu tenho certeza que eu estava glorificando a Deus. Vocês entenderam, sim ou não, pessoal? Não fique esperando o Espírito Santo vir. Pratique, fale em línguas todo dia, quando você for dormir, quando você for orar, porque isso te edifica. Edifica você na presença de Deus. Te dá ligamento com Deus, comunhão com Deus. Amém? Vocês entenderam, sim ou não? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O Espírito Santo, ele consente, permite que você fale em outras línguas. Mas é você que fala, não é ele, não. E digo uma coisa para você agora, para você ficar bem esperto. Depois que você aprende, você nunca mais se esquece. Se você voltar para o mundo, para a macumba, para o catolicismo, você vai continuar falando porque quem fala é você.
E como é que eu sei que é o Espírito Santo, pastor França? Pelos frutos. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos mostram que você é de Deus. Tá? Depois você leia novamente esse capítulo, para o Espírito Santo falar mais com você, para você poder colocar isso em prática na sua vida. Porque você tem que não ficar na igreja por gratidão, porque você foi abençoado. Não ficar na igreja porque você gosta do pastor. Não, você tem que ficar na igreja porque você teve um encontro com Deus. E você vai morar com ele. Então, você vem para aprender, para ir morar com ele, para viver eternamente com ele. E não ficar na igreja por um tempo, 2 tempos, e depois, como muita gente tem feito, depois de muitos anos, viram as costas. Uns ainda têm sorte de achar uma outra denominação, mas a maioria fica que nem macaco, pulando de galho em galho até desistir da vida. Desistir de tudo e falar que Deus não existe. Como a gente vê muitos aí dizendo que Deus não existe. Como que ele não existe? Se ele é o dono de tudo da vida. Quem entendeu? Era isso que eu tinha para hoje. Vamos orar. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento, Jesus. A tua palavra diz, e eu me recordo dessa palavra agora, quando o Senhor disse, o meu povo sofre. E como sofre? Por falta de entendimento da minha palavra. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu daria do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha. Ajuda-nos, meu Pai. Nós estamos aqui para entender o Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Por isso, meu Deus, que eu te pedi para o Senhor tirar de nós palavras, tirar de nós, meu Deus, coisas que estão na nossa memória ocupando espaço à toa, talvez um ressentimento, uma mágoa, uma lembrança de algo que não vai trazer resultado mais. Coloque tua palavra, Senhor. Abra espaço para a tua palavra penetrar em nós, porque a tua palavra é uma semente, Senhor. Ela é uma semente e ela dá frutos para a vida eterna, Senhor. Abençoa esses Caleb, Senhor. Abençoa esses que estão aqui participando e aqueles que vão participar dessa live, porque vai ficar aí no canal essa live. E quando eles quiserem ouvir, eles poderão ouvir. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Abençoa a casa deles. Abençoe a família deles, os entes queridos deles, a família deles distante do Senhor, meu Pai. Doentes, desesperados, depressivos. Ajuda, Jesus. Que se o Senhor não ajudar, ninguém pode fazer nada por essas pessoas. E o Senhor pediu para nós orarmos pelos aflitos, pelos necessitados, pelos descamisados, pelos enfermos, pelos endemoniados. O Senhor pediu para nós orarmos. Aqui estamos orando. Visita, então, a todos em nome de Jesus. Digam graças a Deus.